Eu recebo a pré-candidata a deputada federal, Luana Nunes, aqui na redação do Teo Notícia. Luana, muito obrigado pela sua participação. É um espaço aberto, né, aos pré-candidatos e hoje nós estamos te recebendo para a comunidade conhecer ainda mais sobre essa sua caminhada, por que que escolheu a pré-candidatura, né, o cargo de deputada federal e conhecer um pouco também dos seus projetos aí para o nosso Tocantins. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu espero que a gente possa esclarecer, tirar as dúvidas, inclusive da nossa população, não só de Gurupi, mas do Tocantins. Fico muito feliz de poder estar aqui e falar um pouquinho de política. E eu já começo perguntando, para quem ainda não conhece a Luana Nunes, quem é a Luana Nunes? Olha, sou uma mulher de 36 anos, mãe, tenho um filho de 17 anos, sou médica, formada há 12 anos, atendo endocrinologia há 8 anos, também sou empresária, uma pessoa muito ligada à família, eu tenho valores muito enraizados na minha família, e uma pessoa que entendeu e viu na política, além da medicina, uma outra forma de você também mudar a vida das pessoas para melhor. Uma informação importante, é filha da prefeita de Filha da Gurupi, Josi prefeita. Nunes, né? E aí já está na raiz mesmo, no sangue, essa questão política, porque a sua formação é médica. Isso. Por que escolheu aí a política? Ó, filha de Josi Nunes, neta de Dolores Nunes e Jacinto Nunes. Então, assim, eu venho de uma. Eu sempre falo, as pessoas às vezes querem tentar me diminuir, dizendo, não, mas ela é só a filha da prefeita. Eu fico muito feliz de poder ser a filha de uma mulher, de vir de uma família que fez tanto, não só por Gurupi, mas pelo Estado. E é como eu disse, eu me apaixonei, na verdade, por gestão pública. Sempre gostei de política. Minha mãe ganhou o primeiro mandato, eu tinha 8 anos, mas os meus avós, né, já vinham com política, então eu fui gestada no meio de política. Minha mãe me gerou na política, eu nasci no meio da política, cresci no meio da política, e isso fez de uma forma muito natural que eu pudesse participar do processo e conheci na gestão pública, enquanto secretária de assistente social e de saúde, uma forma realmente de servir as pessoas. Eu acho que eu me aproximei muito de Deus nos últimos anos, principalmente no último ano, e eu entendi que a Bíblia mesmo fala disso, né? Nós viemos aqui para servir as pessoas. Então eu não poderia abrir mão de continuar servindo, de servir mais, sabendo que encontrei um propósito ainda maior para a minha vida. Luana, agora você cresceu nesse meio político, né? Sempre muita gente na casa de vocês. Agora a sua mãe, como prefeita, né, te deu essa missão, a assistência social e secretaria da saúde. São Isso. duas pastas desafiadoras. Aí foi o estopim mesmo para você ver que era isso que você queria? Quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social, minha mãe me chamou um dia, porque eu amo ser médica, é o que eu sou, na verdade, né? Os cargos políticos, eles são passageiros, então eu sou médica, mas eu vi ali na Secretaria de Assistência Social, quando a gente encontrava com as pessoas que nós atendíamos, o impacto que a política tem na vida das pessoas positivamente, quando você quer fazer a coisa séria. Ela pegou e falou assim: eu acho que você descobriu uma outra paixão para sua vida, porque até então eu sempre fiz parte dos bastidores, fazia campanha, acompanhava política, estava sempre envolvida, o meu filho também. Então a gente sempre acompanhou, ela colocava a gente para trabalhar no gabinete dela quando ela era deputada. Enfim, então a gente sempre fez parte, mas quando eu assumi, eu pude ver de fato o impacto que tem das nossas ações. E aí fui para a Secretaria de Saúde muito mais preparada, porque de fato eu acho que hoje é a grande maior pasta de uma gestão, porque é a pasta que você tem o maior, você consegue atingir um público maior, o SUS ele é para todos, né? Então funciona 24 horas, a problemática ela não diminui, mas quando você quer fazer a gente consegue executar. Só na saúde nós implantamos aí 29 projetos em 2 anos e meio, projetos, inclusive, que foram premiados a nível nacional em experiências exitosas. O município de Gurupi tem projetos hoje que nem Palmas, que é a capital, tem. Executa ações em grande maior volume do que Palmas e Araguaína. Tudo isso porque a gente decidiu realmente fazer as coisas acontecerem. Temos um grupo muito bom dentro da saúde hoje que executa um trabalho maravilhoso. Agora, Luana, o SUS, ele tem o plano do SUS, ele é perfeito, né? Mas Sim. na prática a gente sabe que existe algumas coisas que precisam melhorar. Você que estava lá diretamente, dentro da Secretaria de Saúde, o que que você pode trazer de experiência que você fala, olha, eu em Brasília, né?
eu posso agir de certa forma em determinadas áreas para melhorar? Porque isso aí não se tratando de Gurupi, mas de forma geral a saúde, né? O que tem que melhorar mais? Olha, a saúde ela é uma das minhas pautas de defesa. Eu tenho três pautas principais, que é em relação à proteção da mulher, promoção, proteção e prevenção, inclusive falando também de doenças para a mulher, mas falando de violência doméstica, violência contra a mulher, a saúde e juventude, esporte e juventude. E falando na saúde, eu estava até conversando esses dias com a prefeita, eu falei, olha, mãe, eu acho que todo mundo que pensa em ir para o legislativo, falando como deputado estadual ou federal, deveria passar uns dias ali no executivo para entender como aquilo de fato funciona. Infelizmente, a grande maioria não tem a noção, o conhecimento de como é a gestão de um executivo. E por mais que sejam poderes diferentes, eles trabalham juntos. Então, nós vimos ali, por exemplo, coisas que precisam ser desburocratizadas, como o processo licitatório. A lei de licitação mudou no outro ano, 2024, porém ainda é tudo muito burocrático, o sistema é muito penoso. Eu brinco que parece que foi feito para não dar certo. Porque existem tantos entraves, tantas burocracias que faz com que tudo seja muito demorado e a saúde, falando principalmente da saúde, nós não podemos ter uma demora para você licitar oxigênio, medicamentos, fraldas, insumos hospitalares para os pacientes. Então, uma das coisas que eu quero trabalhar muito, falando dessa experiência que eu trouxe, é em relação à desburocratização do processo, falando porque o deputado ele está ali também, principalmente para legislar, então falando das leis de licitação. E além disso, eu acho que o executivo me trouxe um olhar muito municipalista. Então, o que significa isso? Eu entendi trabalhando no executivo que por mais que nós tenhamos projetos maravilhosos, como nós criamos aqui, muitas vezes aquele município não tem capacidade administrativa, capacidade orçamentária, não tem demanda suficiente, mesmo muitas vezes sendo um problema em comum. Então, me fez perceber e ter uma visão de que a gente precisa ter esse olhar municipalista, conversar com a região, com os municípios, entender os problemas, para daí, por exemplo, a gente poder direcionar a emenda. Perfeito. Muitas vezes os parlamentares eles só querem colocar o recurso, mas não entendem se aquilo vai ser possível de ser executado, se aquele recurso, se o município vai conseguir licitar para executar aquele recurso. A gente tem histórias hoje de muitos municípios que perdem recurso, então a gente precisa trabalhar isso em conjunto, o legislativo e o executivo, para que a gente consiga destinar o recurso e ele ser bem executado pelos municípios, entendendo a necessidade de cada município. A burocracia é o grande peso, né? Infelizmente. Perfeito. Agora, você lançou o nome como pré-candidata a federal. Isso. Por que não iniciar como vereadora? Sim. O que acontece? Primeiro ponto, eu não poderia ser vereadora porque minha mãe é a prefeita. Então, nem na próxima eu posso, ela teria que sair, né? A gente tem algumas regras que impedem Informação importante, né, Luana? Essa questão, então eu não poderia ser. Mas, falando, as pessoas questionam muito, por que deputada federal e não estadual? Né, já que estadual você precisa de menos votos, é uma campanha menor, teoricamente uma campanha que tem menos exposição, precisa de menos votos, porque a gente consegue fazer com um quantitativo menor de votos e de município. Quando a gente pensou no cargo que surgiu o nome, primeiro que o nome surgiu de uma forma muito natural, não foi algo que foi imposto por nós, aconteceu de forma natural. Mas por que nós decidimos vir para federal e não estadual? Em Gurupi, primeiro que nós já temos representantes a nível estadual. Então a gente tem 3 deputados que são daqui, Eduardo Fortes, o Gutierrez e o Eduardo Dertins. E nós temos vários outros nomes que sairão para candidato a deputado estadual. E não só o município de Gurupi, a região sul e sudeste não tem um representante na Câmara Federal. E outra, gente, não tem uma mulher como deputada federal. Então, quando a gente pensou no nome, eu conversei com a prefeita, eu falei, mãe, onde que você acha que nós poderíamos, de fato, impactar para trazer mais benefícios? Onde nós não vamos ser só mais um, onde nós iremos agregar. E nós entendemos que a Câmara Federal seria por conta disso, pelo fato de nós não termos nenhum representante, não termos nenhuma mulher como deputada federal hoje no Congresso. E para nós, falando em defesa das mulheres, eu sempre falo, a gente precisa muito que os homens nos ajudem, é importante o apoio dos homens. Mas somos nós mulheres que conhecemos as nossas dores, que sabemos a dificuldade de criar um filho solo, ainda com tudo, sendo dona de casa, sendo muitas vezes empresária, médica, enfermeira,
tendo tudo que a gente tem em casa e ainda assim tendo que lidar com insegurança no trabalho, tendo que lidar com violência doméstica, enfim, com os índices altíssimos de feminicídio, de misoginia. Então, nós queremos o apoio dos homens, porque eu acho que é importantíssimo. A minha luta nunca será por superioridade, eu não acredito nisso. Eu acho que homem e mulher eles estão aqui para se completarem, para lutar por um mundo melhor, mas nós precisamos ocupar os nossos lugares. São 8 cadeiras para deputada federal e não ter nenhuma mulher ali nos defendendo, eu acho que falta muito e as mulheres perdem muito. Principalmente nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado. Então a gente precisa lutar por esses lugares. Então não foi por uma questão de arrogância, não. Mas é por entender, se nós quiséssemos, Clifton, um cargo a todo custo, eu iria para a estadual, é uma campanha mais barata, é mais fácil, a gente conseguiria sair de Gurupi já bem estruturado. Mas nós não precisamos, eu estou há 12 anos formada, sou médica há 12 anos, então o objetivo não é ter um cargo a todo custo, mas é estar num lugar onde a gente consiga ajudar Gurupi. Um deputado federal tem 90 milhões por ano para colocar para os municípios. O Gaguin colocou em Gurupi 70 milhões e ele só fez isso porque era amigo da prefeita, porque ele teve menos votos aqui do que outros parlamentares e esses outros parlamentares nos mesmos 4 anos que o Gaguin colocou 70, colocaram 1 milhão e 700, colocaram 560 mil em 4 anos. Gurupi não pode ficar à mercê de pessoas que querem, hora ou outra, ajudar o município. Nós somos a terceira maior cidade do estado. Então, a gente precisa ter representantes daqui que vão lutar pela nossa região, não só pela cidade, mas é a região como um todo, a região sul e sudeste, que precisa ser mais valorizada. Perfeito. Luana, a gente sabe que o nome da família Nunes tem um peso muito grande, né? Principalmente em Gurupi, porque se a gente falar sobre a história de Gurupi, nós precisamos passar, né, pela história de vocês, Sim. família Nunes. Como é que tá isso nas ruas? Você conversando com as pessoas, isso de certa forma vem positivamente para a sua caminhada nessa pré-candidatura? Olha, eu acho que sim, eu tenho um orgulho muito grande de vir da família que eu venho. De vir de uma família onde nós não temos história de corrupção, com mais de 40 anos de vida pública, onde nós não temos nenhum envolvimento com qualquer tipo de coisa que venha a manchar o nosso nome. E sendo filha hoje de uma mulher, a primeira prefeita, né, de Gurupi, com 80% de aprovação no nosso município, para mim é extremamente significativo. No início, quando eu assumi as secretarias, as pessoas questionavam muito, só tá lá porque é filha. Sim. Mas eu acho que com o trabalho que nós apresentamos, eu fui a única secretária de saúde da gestão Josi Nunes que ficou tanto tempo na secretaria. Teve nos primeiros anos, em um ano, foram 4 secretários na gestão. De fato, não é uma pasta fácil. Quem está ali dentro sabe que é difícil, é desgastante, mas quando a gente quer fazer as coisas acontecerem, as coisas acontecem. Então, eu acho que no início questionaram muito isso, mas hoje as pessoas acreditam porque veem também o nosso trabalho, vê o que nós fizemos na saúde, quantidade de projetos que foram implantados. Então, na verdade, o nome abre muitas portas, mas essas portas elas só continuam abertas se a gente mostra trabalho e ter credibilidade no nome como mulher, como empresária, médica e como uma figura, né, pública hoje que quer fazer parte do processo político, para mim é o mais importante. Como é que você vê o cenário hoje da caminhada para o governo do estado? Sim, assim, a Dorinha, eu não posso nem muito falar dela porque a gente tem uma relação na verdade, de amizade antes de política. O filho dela é um dos meus melhores amigos, nós crescemos juntos, então ele é de dentro da minha casa, sou de dentro da casa dele, o Vitor Hugo, deixar aqui um abraço para todos. Mas o que eu vejo hoje, que é inquestionável o trabalho que a senadora Dorinha fez, inclusive por Gurupi, se a gente colocar os 2 candidatos, o Vicentinho Júnior e a senadora Dorinha, o Vicentinho Júnior colocou por Gurupi 560 mil em 4 anos, enquanto a senadora Dorinha colocou mais de 60 milhões em 4 anos. A gente tem que lutar e brigar porque ninguém faz o mesmo por nós. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer hoje é continuar valorizando os políticos que nos valorizam. 560 mil para Gurupi, uma cidade que sendo a terceira maior cidade do estado, sabendo a diferença que esses recursos fazem para o nosso município,
Eu acho que não precisava nem ter colocado 560 mil. A gente, 1 milhão, gente, só para vocês entenderem como esses valores, porque 560 mil para gente que é CPF é uma coisa. Para gestão pública, gente, 1 milhão você não consegue asfaltar 1 quilômetro de uma avenida dessa. Então, se não fosse graças ao trabalho, principalmente do Gaguinho e da senadora Dorinha, nós não teríamos a mudança que temos em Gurupi. Então, eu vejo hoje como a campanha da senadora Dorinha como uma campanha de valorização pelo serviço prestado. As pessoas podem não gostar do perfil, porque hoje, né, não, mas ela é muito séria, mas ela é tímida. Mas é uma mulher que tem serviço prestado. Eu acredito no serviço prestado. Não adianta você ser só político e não executar nada, não agregar nada para o município. A gente tem que mostrar trabalho. E isso a gente mostra com seriedade. Política é lugar de gente séria e de gente que quer fazer as coisas acontecerem. Essas parcerias são importantes, né? Você que defende a pauta, que as mulheres realmente estejam aí nos cargos, né, fazendo esse diferencial. Dorinha no governo, você em Brasília, né? Acho que a política é muito além de carisma, né? Sim. Mas é técnica, é gestão, é parceria. Essa parceria é importante, né? A prova disso que você disse, a Josi, por causa do relacionamento dela com o Gaguinho, né? Nós tivemos bons recursos aí para a nossa cidade. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aberto para você fazer suas considerações finais e a gente vai estar em outros momentos, pessoal, batendo mais um papo mais pontual, porque agora a caminhada ainda é como pré-candidata, a gente não pode entrar em alguns detalhes, mas o espaço está aí para vocês conhecerem mesmo um pouco sobre a Luana e pesquisarem, né? Segue o perfil dela, pesquise, né? Participe das reuniões, realmente é importante para que você realmente escolha o seu candidato futuramente de forma consciente e o que é melhor para a sua região. Eu gostaria de agradecer e fazer esse convite. Nesse primeiro momento, Clifton, a gente está, na verdade, visitando, fazendo reuniões, mas para mostrar o que a gente tem de perspectiva. Sim. Mas o que eu digo sempre, quando você já faz parte do processo político, seja como secretário, como deputado, como vereador, na minha posição, eu não estou aqui mais só para falar o que eu quero fazer, eu preciso mostrar o que eu já fiz. Então, venham conhecer o nosso trabalho, as nossas pautas de defesa. As minhas redes sociais sou eu quem respondo, então eu sempre estou em contato com as pessoas, discutindo, debatendo opinião, falando sobre os nossos projetos e, inclusive, fazer um chamamento para a nossa comunidade que a gente defenda as pessoas que nos defendem, que a gente lute por aqueles que estão lutando por nós. Quando alguém vier apresentar um nome que já ocupa um cargo, pergunte o que essa pessoa já fez, o que já colocou por Gurupi, se já foi um deputado estadual, federal, quanto que você colocou para Gurupi, o que você trouxe para a nossa região, porque o momento, além de apresentar ideais, o legislativo a gente defende pautas, mas também de fazer prestação de serviço, porque a pessoa, né, o político, ele está aqui para servir a comunidade, não é o contrário. A gente não pode ter esse endeusamento de políticos, porque o político é um servidor público que está aqui para prestar serviço para a nossa comunidade. Sendo assim, a gente tem que levar resultado. Então, cobrem, vão atrás, podem nos procurar, que vocês possam fazer essa análise e, se Deus quiser, as coisas se encaminharão da melhor forma possível. Tá certo, Luana, muito obrigado pelas suas informações, por essa entrevista esclarecedora. Grande abraço.